Querida alma, hoje quem se aproxima de você é o arcanjo Samuel, com uma mensagem tão delicada e poderosa que pode transformar não só o seu coração, mas a forma como você tem olhado para a sua própria história de amor. Respire fundo, agora. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Há alguém, uma pessoa específica, que vem carregando dentro do peito um sentimento intenso, profundo, verdadeiro, mas escondido. Essa pessoa não apenas gostou de você, ela amou e ainda ama. Mas esse amor foi mantido em silêncio por anos, guardado a 7 chaves, como um segredo precioso e também doloroso. Você já desconfiou disso? Já sentiu aquela presença invisível, aquele olhar que durava um segundo a mais, aquela mensagem escrita e apagada, aquele gesto que parecia conter muito mais do que mostrava? O arcanjo Samuel me mostra imagens claras de alguém que por fora sempre pareceu bem. Alguém que você talvez ache que seguiu a vida, que construiu novos caminhos, que superou, mas por dentro, essa pessoa está presa. Presa a um sentimento que não teve coragem de nomear, que preferiu esconder para não se machucar mais, ou para não te machucar. Essa decisão de guardar tudo em silêncio teve um custo alto, para ela e talvez para você também. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Pessoas que somem e reaparecem, memórias que teimam em voltar, sonhos que te fazem acordar com o coração apertado? Pois saiba, nada disso é por acaso. Arcanjo Samuel revela que essa pessoa sempre te acompanhou de longe. Mesmo que os caminhos tenham se afastado, mesmo que as palavras tenham silenciado, ela nunca te soltou verdadeiramente dentro de si. Deixe-me te contar a história de Luísa e Renato, 2 nomes fictícios, mas baseados em muitos corações reais. Eles se conheceram ainda jovens, quando tudo parecia possível e ao mesmo tempo confuso. A conexão entre os dois foi imediata, daquelas que não se explica. Mas a vida, com suas voltas inesperadas, os afastou. Cada um seguiu um rumo, acreditando que o tempo se encarregaria de curar, de substituir, de apagar. Mas não foi o que aconteceu. Anos se passaram. Renato se casou, teve filhos, construiu uma carreira. Luísa também. Mas sempre que um nome ou uma imagem do passado surgia, havia um silêncio constrangedor, um nó na garganta. Renato guardou tudo isso dentro do peito, até o dia em que reencontrou Luísa por acaso numa estação de trem. O que deveria ser apenas um cumprimento educado virou uma conversa de horas. E naquele dia, sem planejamento, ele soltou: "Eu nunca deixei de sentir por você." Esse tipo de confissão, querido coração, não acontece todos os dias. E é exatamente sobre isso que o arcanjo Samuel está te alertando agora. Alguém que fez parte da sua vida, que talvez você já tenha até deixado de esperar, está à beira de te dizer a mesma coisa. Está vivendo o mesmo turbilhão. E mais do que isso, sente que se não se abrir agora, talvez perca a chance de ser feliz ao seu lado para sempre. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: "Eu recebo o amor que foi guardado para mim com o coração aberto." Agora vamos seguir com a revelação. O silêncio dessa pessoa não foi por falta de amor. Pelo contrário, foi por amor demais. Foi por medo. Medo de ser rejeitada, medo de não estar à altura, medo de causar sofrimento. Ela observou de longe quando você chorava, quando você comemorava, quando mudava de rumo. Muitas vezes, ela quis se aproximar, escrever, ligar, aparecer, mas travava, não por falta de vontade, mas por excesso de sentimento. Há algo ainda mais profundo acontecendo. O arcanjo Samuel mostra que o momento da revelação está próximo. A intensidade dessa energia é tanta que você pode já estar sentindo sinais disso. Sonhos recorrentes, lembranças repentinas,
músicas que tocam e parecem falar diretamente contigo. Essa pessoa quer te dizer tudo, mas ainda está buscando a coragem para isso. E é por isso que os anjos pedem agora que você se prepare emocionalmente. Você não está imaginando coisas. Esse nome que voltou à sua mente recentemente, essa sensação de que algo está prestes a acontecer, tudo isso faz parte de uma sincronia espiritual. O coração dessa pessoa está inquieto e a alma dela está clamando para finalmente se libertar do peso desse silêncio. Talvez você esteja se perguntando, por que só agora? Por que não falou antes? E essa pergunta é justa. Mas o que o arcanjo Samuel quer que você saiba é que o tempo dessa pessoa não foi o mesmo que o seu. Ela precisou amadurecer o sentimento, aceitar a própria vulnerabilidade, encarar os erros, as culpas, os medos. Só agora ela se sente, mesmo tremendo por dentro, capaz de assumir o que sente. Querida alma, essa mensagem chegou até você no momento certo, mas você precisa agir rápido. Não para correr atrás dessa pessoa, mas para preparar seu coração, para acolher o que está por vir sem carregar mágoas antigas, porque o que vem aí pode mudar não só o seu presente, mas o seu futuro afetivo inteiro. O arcanjo Samuel pede que você abra espaço em sua vida para ouvir com o coração, não com as feridas. Quando essa pessoa finalmente romper o silêncio, talvez não encontre as palavras perfeitas. Talvez gagueje, chore ou diga tudo errado. Mas o sentimento será verdadeiro. E você vai sentir isso. Este é o início de uma grande revelação. E você está pronta para ouvir o que foi guardado por tanto tempo? Querida alma, agora que você já sabe que essa verdade está a caminho, o arcanjo Samuel pede que você olhe com mais atenção para os sinais ao seu redor. Porque quando o sentimento é profundo demais para caber no peito, ele começa a vazar pela realidade. Em gestos pequenos, em olhares trocados, em silêncios que dizem mais do que palavras. Essa pessoa, mesmo sem perceber, já começou a deixar pistas. Mas há algo que você precisa entender agora. O amor guardado por tanto tempo nunca foi fraco. Pelo contrário, ele foi forte o suficiente para resistir ao tempo, às distâncias, às escolhas erradas e até ao medo. Isso diz muito. Quantas histórias se apagam com o tempo? Quantas conexões se dissolvem na rotina, no tédio, na superficialidade? Mas essa não. Essa sobreviveu. E é por isso que está prestes a emergir com uma força transformadora. Deixe-me compartilhar outra história, desta vez real e tocante, com nomes alterados para preservar a intimidade dos envolvidos. Mariana e André foram colegas de trabalho por muitos anos. Sempre existiu uma química entre eles, mas ambos eram comprometidos. O respeito sempre foi maior que o desejo, e eles seguiram caminhos paralelos. Porém, bastava um encontro casual no corredor para o coração bater mais forte. Os olhos diziam tudo. Quando a empresa se reestruturou, Mariana foi transferida e eles perderam o contato direto. Durante anos, não se falaram. Mas o sentimento permaneceu. Mariana seguiu sua vida, mas sentia que algo ficava sempre pela... André, por sua vez, enfrentou um divórcio silencioso e doloroso. E ali, em meio ao caos, percebeu que havia algo não resolvido em seu coração. Um dia, ao encontrar uma foto antiga em seu e-mail, André decidiu escrever. Não foi um texto perfeito. Foi vulnerável, desajeitado e verdadeiro. E foi ali que tudo começou a se encaixar. Essa história é parecida com a sua? Talvez sim. Talvez a pessoa que guarda esse sentimento tenha seguido a vida de um jeito que te fez pensar que você foi esquecida. Mas o que os anjos mostram é outra realidade. Essa pessoa não te esqueceu. Ela te guardou. E há uma diferença imensa entre esquecer e guardar.
Quem esquece não lembra. Quem guarda protege. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 888 para clamar a energia da transformação e do novo ciclo. E se essa mensagem estiver tocando seu coração, sinta-se à vontade para apoiar clicando no botão de contribuição. Essa ajuda nos permite continuar trazendo mensagens inspiradoras para você e tantas outras almas que precisam ouvir essas verdades. E isso faz toda a diferença. Voltando ao que o arcanjo Samuel está revelando, essa pessoa está sendo movida por algo maior. É como se o tempo tivesse perdido a paciência com o silêncio dela. Está acontecendo uma inquietação interna e essa inquietação tem nome: saudade. Mas não é uma saudade qualquer. É uma saudade do que nunca foi dito, do que nunca foi vivido, do que foi reprimido por tanto tempo. Você consegue sentir isso também? Como se algo estivesse prestes a explodir emocionalmente, como se houvesse uma tensão invisível no ar. É exatamente isso que está acontecendo, e essa explosão não será destrutiva. Pelo contrário, será uma libertação. Vai doer, sim, como todo rompimento de silêncio. Mas depois virá o alívio. Um alívio tão profundo que até o seu corpo poderá sentir. Essa pessoa quer te procurar, mas não quer fazer isso de qualquer jeito. Ela ensaia todos os dias como vai ser. Já pensou em te mandar mensagens e apagou. Já escreveu cartas que nunca foram enviadas. Já olhou suas fotos, seus perfis, seus rastros digitais e imaginou se ainda existe espaço para ela em sua vida. Mas o que os anjos mostram é que, apesar do medo, ela vai tomar coragem, porque o sentimento está maior que o orgulho. E isso é raro, você sabe. Só que agora, querida alma, vem uma das partes mais importantes dessa mensagem. Você está pronta para ouvir essa verdade? Porque uma coisa é querer, outra coisa é suportar emocionalmente. Essa revelação pode mexer em feridas antigas, pode trazer lembranças dolorosas, pode fazer com que você reviva cenas que doeram demais, mas também pode curar tudo isso. Pode colocar um ponto final em dúvidas que você carrega há anos. Pode ser a resposta que o seu coração esperava. Essa história não é apenas sobre quem vai se declarar. É sobre quem vai ouvir, sobre quem vai acolher. E você, mesmo sem perceber, também tem um papel ativo nesse reencontro. Você também guardou sentimentos, talvez raiva, talvez mágoa, talvez saudade. E tudo isso vai precisar vir à tona com maturidade, com verdade, com coragem. Arcanjo Samuel pede que você esteja preparada para se abrir, não para se machucar novamente, mas para finalmente entender o que aconteceu e decidir, com consciência e leveza, o que quer viver daqui para frente. Você está prestes a viver um dos momentos mais intensos da sua história emocional. Pode ser por mensagem, por uma ligação inesperada, por um reencontro casual, que na verdade foi perfeitamente guiado pelo universo. Mas será um momento carregado de emoção, de verdade, de coração pulsando fora do peito. E você vai lembrar dessa mensagem. Vai entender que o aviso já estava aqui. A alma dessa pessoa está em colapso. Ela sente que precisa falar. Precisa libertar o que guardou por tempo demais. E quando isso acontecer, ela não virá com máscaras. Virá com lágrimas, com sinceridade, com arrependimentos e esperanças. E você terá diante de si uma escolha. Uma escolha que não deve ser tomada com pressa, nem com pressão, mas com o coração. Porque, acima de tudo, essa história é sobre amor. Um amor que sobreviveu ao tempo, ao silêncio, ao medo. Um amor que está pedindo apenas uma chance de ser compreendido. Talvez ele não volte para ser vivido da mesma forma. Talvez volte apenas para ser perdoado. Ou talvez, quem sabe, volte para ser vivido como nunca antes. Mas uma coisa é certa. Ele está voltando. Querida alma,
Agora que você sabe que o sentimento existe, que foi guardado por tanto tempo e está prestes a emergir, o arcanjo Samuel quer te preparar para o que está por vir. Porque há algo que precisa ser entendido. Essa revelação não virá apenas com palavras, mas com emoção bruta, sem filtros. E nem sempre será bonita de se ouvir. Porque quando alguém guarda um sentimento por anos, ele vem carregado de lembranças, de arrependimentos, de esperanças perdidas e de muita dor. Mas antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Voltando ao que importa, essa pessoa está vivendo um conflito profundo. Não é só sobre amor, é sobre identidade. Durante anos ela tentou ser quem o mundo esperava. Seguiu caminhos que pareciam certos, fez escolhas que agradaram os outros, mas feriram a própria alma. E no meio disso tudo, você sempre esteve lá, como uma lembrança, um ponto de luz, uma pergunta sem resposta. Você já ouviu falar que algumas conexões são tão intensas que desafiam o tempo? É isso que está acontecendo aqui. E esse reencontro não será apenas entre duas pessoas. Será entre duas versões de si mesmas que ficaram paradas no tempo, esperando um momento de coragem. E esse momento está chegando. Deixe-me te contar uma história real que os anjos me trouxeram. É sobre Cláudia e Rafael. Eles foram namorados na juventude, mas o medo de se envolver demais fez com que Rafael se afastasse. Ele dizia que precisava se encontrar primeiro. Anos se passaram. Cláudia seguiu a vida, se casou, teve filhos, Rafael também. Mas por dentro ele nunca superou aquele sentimento. Guardou tudo. Até o dia em que viu Cláudia numa rede social sorrindo, plena, mas com um olhar que ele conhecia muito bem. O mesmo olhar que ela tinha quando escondia o que sentia. Aquilo mexeu profundamente com ele. E naquele dia, pela primeira vez, Rafael chorou pelo que não viveu. Decidiu escrever. Não pediu para voltar. Só quis dizer, eu te amei e nunca deixei de te amar. Sabe o que Cláudia respondeu? Ela disse, eu precisava ouvir isso não para voltarmos, mas para me libertar de algo que ainda me prendia. Querida alma, essa é a dimensão do que pode acontecer contigo. Essa revelação pode te libertar. Pode abrir portas internas que estavam trancadas há anos. Pode te ajudar a entender por que certas dores ainda não passaram. Porque quando um amor é calado, ele não morre, ele se esconde. E vira saudade, angústia e às vezes até doença emocional. Essa pessoa está cansada de fingir, e você, mesmo sem saber, sempre foi a verdade dela. Isso assusta, porque amar exige coragem, e essa coragem está nascendo dentro dela, como uma flor que resiste à seca. Está chegando o momento em que ela vai te procurar. Pode ser em forma de uma lembrança que aparece no seu celular. Pode ser um recado entregue por outra pessoa, ou um sonho tão nítido que você acorda com o coração disparado. E quando isso acontecer, preste atenção, não fuja, não ignore, ouça, mesmo que não saiba ainda o que fazer, porque o que está vindo não é qualquer coisa. É uma alma pedindo para ser escutada. O arcanjo Samuel também me mostra que há muitas emoções conflitantes dentro de você. Você também já se perguntou se tudo isso vale a pena. Já teve raiva dessa ausência, dessa demora, dessa falta de atitude. E isso é válido, mas os anjos pedem, tente olhar com compaixão. Essa pessoa não te esqueceu. Ela apenas não soube como te manter por perto. E agora está aprendendo. Tardiamente, mas com sinceridade. Não espere perfeição. Essa pessoa não virá com todas as respostas. Ela virá com todas as verdades. E às vezes a verdade é confusa, desconcertante, mas também é libertadora.
Vai te dar a chance de enxergar tudo de outro jeito, de entender que o que vocês viveram ou não viveram foi real, que não foi ilusão, que não foi só da sua cabeça. Você não estava louca. O sentimento sempre esteve ali, escondido. O arcanjo Samuel me mostra que esse reencontro será marcado por emoção intensa. Pode haver lágrimas, pode haver sorrisos, pode haver aquele silêncio que diz mais do que qualquer frase. O importante é que você esteja presente, de corpo, mente e alma. Você já pensou no que vai dizer quando essa pessoa vier? Já ensaiou conversas no seu íntimo? Já se imaginou naquele momento? Pois saiba que, no fundo, sua alma já está se preparando para isso há muito tempo. E quando chegar, você saberá o que fazer. Não se preocupe com o roteiro. O que for de verdade vai fluir. Mas o mais importante é: você está disposta a abrir seu coração de novo, mesmo com medo, com cicatrizes, com dúvidas, porque o amor, quando é verdadeiro, não exige que estejamos prontos. Ele apenas pede que estejamos presentes. Essa pessoa vai vir. E o arcanjo Samuel me mostra que não falta muito. Ela pode estar agora mesmo te observando, tentando reunir coragem, escrevendo e apagando, chorando em silêncio e, acima de tudo, amando. Amando de um jeito que machuca, porque não sabe mais como esconder. E você está pronta para escutar essa verdade? Querida alma, o arcanjo Samuel quer que você saiba que há uma movimentação acontecendo agora mesmo no plano espiritual. Não é por acaso que você está recebendo essa mensagem. Não é coincidência que o nome dessa pessoa tenha voltado com tanta força aos seus pensamentos. Quando o universo se move, ele faz isso com propósito. E esse propósito, neste momento, é unir dois corações que nunca deixaram de se buscar, mesmo que em silêncio. O tempo pode ter passado, a vida pode ter seguido, outras pessoas podem ter entrado e saído dos caminhos de vocês dois, mas a conexão verdadeira, aquela que não se explica, que não se apaga, que não se desmancha, essa sempre ficou ali, como uma linha invisível amarrando uma alma à outra. O arcanjo Samuel me mostra agora uma cena simbólica. Duas pessoas, sentadas em extremos opostos de um grande campo, olhando para o céu, desejando a mesma coisa sem saber que o outro também está desejando. Esse é o retrato exato do que está acontecendo entre vocês. Essa pessoa, que por tanto tempo escolheu o silêncio, está sendo pressionada pelo próprio coração. Ela sente que precisa agir. E não é mais uma escolha. É uma urgência. Algo dentro dela grita o seu nome, mesmo nos momentos mais inesperados. Às vezes, é no meio de uma reunião, no trânsito, numa música antiga que toca no rádio. Em outros momentos, é no sonho, onde tudo é permitido, onde nenhuma máscara é necessária. E nesses sonhos, você aparece como a verdade que ela tentou ignorar. Talvez você esteja se perguntando: por que agora? Por que não antes? E essa pergunta tem muitas respostas. Porque antes ela não tinha coragem. Porque antes não sabia lidar com a própria vulnerabilidade. Porque estava tentando seguir um caminho que não incluía você e forçar a si mesma a acreditar que era possível. Mas agora não dá mais. O sentimento cresceu tanto que já não cabe mais nas gavetas da alma. Essa pessoa está prestes a fazer algo. Pode ser um gesto sutil, uma tentativa tímida, uma pergunta disfarçada. Pode ser algo mais direto, como uma ligação, uma visita, um pedido de conversa. Mas o que o arcanjo Samuel revela é que a verdade vai sair. Não tem mais como esconder. E quando ela falar, o impacto será profundo. Porque não será apenas uma declaração. Será uma libertação, uma entrega, um pedido de redenção. Você está preparada para isso? Porque nem sempre estamos prontos para o que esperamos.
Às vezes desejamos tanto algo que, quando ele finalmente chega, nos sentimos perdidos, como se a espera tivesse nos moldado mais do que imaginávamos. Mas o arcanjo Samuel te lembra: você não precisa estar perfeita, só precisa estar verdadeira. Só precisa estar inteira no momento, com o coração disposto a ouvir e a alma aberta para sentir. Imagine esse momento, vocês dois frente a frente. Nenhum cenário perfeito, nenhuma preparação. Apenas duas pessoas com o peito aberto. Ela começa dizendo que precisa te contar algo. As palavras saem entrecortadas, as mãos tremem, os olhos se enchem. E então ela diz: eu sempre senti, desde aquele dia. Eu nunca disse, mas você sempre foi tudo. Nesse instante, o tempo para, e você sente uma onda quente invadir seu corpo. Não é raiva, não é confusão, é um misto de alívio e dor. Alívio por finalmente ouvir o que você já sabia, lá no fundo. Dor por saber que tudo isso ficou preso por tanto tempo. Mas acima de tudo você sente verdade. E essa verdade tem um poder imenso de cura. O arcanjo Samuel mostra que nesse momento não haverá julgamentos. Haverá sentimento, haverá vulnerabilidade. Essa pessoa não virá com desculpas nem com promessas. Ela virá com o que tem, um coração inteiro, cheio de história, cheio de medo, mas também cheio de amor. E o mais bonito, ela virá com a certeza de que, mesmo que você diga não, ela precisava dizer. Essa coragem, minha querida, é rara e deve ser respeitada. Você tem todo o direito de escolher o que fazer com isso. Mas antes de decidir, escute. Escute de verdade. Escute o que vem por trás das palavras. Escute o que os olhos dessa pessoa vão te dizer. Porque é ali, no olhar, que mora a confissão mais profunda. Essa revelação não é apenas sobre amor. É sobre reencontro com partes de si mesma que estavam adormecidas. É sobre aceitar que nem toda história precisa ser vivida para ser importante. Algumas histórias são importantes justamente porque desafiam o tempo, porque ensinam, porque revelam quem somos. E essa história que você está prestes a reviver tem tudo isso. O arcanjo Samuel me mostra que depois dessa conversa, você não será mais a mesma. Essa pessoa também não. Haverá uma leveza, uma paz que vem quando algo que estava preso finalmente se solta. Pode ser que vocês decidam viver esse amor agora, de forma madura, consciente, linda. Pode ser que apenas se abracem, chorem e sigam caminhos diferentes, mas mais leves, mais inteiros. De qualquer forma será cura. Você não está sozinha. Os anjos estão contigo. Eles estão preparando esse momento com delicadeza, com sincronicidade, com amor. Você pode perceber sinais todos os dias. Repetições numéricas, nomes que surgem do nada, objetos que reaparecem depois de anos, músicas que parecem tocar para você. Não ignore. Esses sinais são a forma que o universo encontrou de te preparar. E agora, mais do que nunca, você precisa acreditar nisso. Essa verdade está a caminho. E será impossível ignorá-la. Querida alma, chegamos ao momento mais sensível dessa mensagem. O arcanjo Samuel, que tem guiado cada linha com tanto carinho, agora se inclina diante de você para entregar as últimas revelações. Não como um fim, mas como um novo ponto de partida, porque a partir daqui, tudo pode mudar. O que está prestes a acontecer pode não apenas te emocionar, mas te transformar. Imagine por um instante que você está diante do espelho, olha nos próprios olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sente uma paz suave tomar conta de você. Não é euforia, não é tristeza, é uma aceitação silenciosa de tudo o que passou, dos amores que chegaram, dos que ficaram e dos que partiram. É nesse estado de abertura que você precisa estar.
para o que está vindo. A pessoa que guardou esse sentimento por tanto tempo já não consegue mais conter o que sente. Ela percebe que o tempo não tem sido gentil. Os dias passam e a angústia aumenta. O que era medo virou urgência. O que era segredo virou necessidade. Essa pessoa agora sabe que não pode mais carregar sozinha algo tão grande. Você pode até achar que está distante, que essa pessoa já virou uma página, mas o arcanjo Samuel te mostra o contrário. Ela está mais perto do que nunca. Ela te sente, mesmo que não tenha coragem de admitir ainda. Mesmo que se esconda atrás da rotina, dos compromissos, das máscaras. Por dentro, ela treme. Porque, cada vez que pensa em você, a alma dela se agita. Cada lembrança é um grito silencioso pedindo um recomeço, mas há algo mais profundo que os anjos querem que você saiba. Essa revelação não será apenas para você. Ela será para essa pessoa também. Porque quando ela finalmente disser o que sente, será a primeira vez que ouvirá a própria voz dando forma ao que viveu calada. Será cura para ambos os lados. Será libertação para dois corações que ficaram congelados no tempo por medo de sentir demais. Essa conversa não será ensaiada, não será perfeita, mas será real. E no fim, é isso que importa. Porque o amor verdadeiro não precisa de roteiro. Ele precisa apenas de espaço para existir. O arcanjo Samuel me mostra que depois que essa pessoa falar, o mundo ao redor pode até parecer o mesmo, mas você não será. Haverá algo diferente no seu olhar. Algo leve, talvez até doce. A certeza de que você foi amada, de que esse amor existiu de verdade, de que, mesmo que não tenha sido vivido como você esperava, foi sentido, com toda a intensidade que só um sentimento guardado por anos pode carregar. Talvez você chore, talvez abrace essa pessoa, talvez apenas ouça em silêncio. Não importa como será. O importante é que será verdadeiro. E a verdade, minha querida, tem um poder que nenhuma outra força neste mundo possui. Ela cura feridas que o tempo não conseguiu. Ela limpa o coração. Ela fecha os ciclos. Ela prepara a alma para o que vem depois. E o que vem depois? O arcanjo Samuel revela que depois dessa revelação, você estará livre para fazer sua escolha com o coração leve. Pode ser que esse amor finalmente floresça. Pode ser que o reencontro reacenda algo que estava adormecido e que vocês decidam caminhar juntos, agora sem medos, sem travas, sem silêncios. Ou pode ser que você perceba que esse amor foi bonito, mas que agora pertence ao passado. E que o mais bonito que vocês podem fazer um pelo outro é agradecer e seguir. Em ambos os casos, será libertador. Porque, de um jeito ou de outro, você vai saber. Vai entender tudo o que antes parecia vago. Vai olhar para trás sem dor. Vai respirar fundo e perceber que o universo não te esqueceu. Ele apenas esperou o momento certo para te trazer essa resposta. E esse momento é agora. Os anjos te pedem, não tenha medo de sentir, não feche o coração por causa das dores antigas. Essa pessoa pode ter errado, pode ter se calado por muito tempo, mas o sentimento era real. E está voltando agora não para confundir, mas para clarear. Permita-se escutar, permita-se sentir, permita-se decidir com o coração. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu acolho essa verdade, com gratidão e paz. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.